Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de uma inscrita, eu quero agradecer imenso a você por ter pedido isso. Eu adorei o comentário, muito obrigada. Então, a inscrita pediu para fazer uma série sobre comidas. Quero deixar claro que eu vou explicar como fazer o desenho cada um separado, tá? Depois eu vou continuar essa série sobre comidas, mas primeiro vão ter esses três vídeos. Quero deixar uma coisa bem clara também, é que para você desenhar isso aqui detalhado, você só faria esses desenhos assim se você desenhar só o bolo. Se essas imagens estiverem numa mesa, você com outros objetos, tipo, são vários brigadeiros e tal, claro que você não vai precisar desenhar todos esses detalhes, tá, pessoal? Você vai desenhar tipo um esboço bem rapidinho, bem simples. Isso aqui é para ensinar mesmo como fazer, como iniciar o desenho, como prestar atenção na hora de fazer, por exemplo, uma outra imagem parecida com uma imagem de referência, tá? Então, se vocês quiserem desenhar e olhar para uma imagem que tem no Google ou qualquer coisa assim, ou um cupcake mesmo na realidade, né? Você olhando o bolinho e tal. Então, fica mais fácil. Pelo menos é isso que eu espero. Então, vamos lá. Para começar, vamos pegar metade de uma folha de ofício. Cupcake é um bolo também, só que em miniatura. Só muda o nome que é bonitinho, é um bolo de caneca, digamos. Mas pronto. Não diferente de nada no desenho, o cupcake também segue o padrão de ter uma figura geométrica nele. Primeiro nós vamos fazer um trapézio. Então, vou fazer esse trapézio, eu escolho. Essa parede tem que ser paralela. Paralela não, convergente a essa, ou seja, essas linhas, se elas seguissem aqui, elas se encontrariam num ponto, tá? Então, eu vou fazer essas paredes. Aqui seria uma linha reta. Então, aqui eu tenho o trapézio, que é o início do nosso desenho. Eu expliquei isso no vídeo sobre figuras geométricas, tá? Eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link de vídeos que possam ser importantes, ou que eu acho que sejam importantes, ou que tenha uma explicação mais detalhada sobre alguma coisa que eu esteja explicando aqui, tá bom? E nós temos que lembrar uma coisa, que o cupcake, ele vai ter um formato meio arredondado, tá? Então, nós vamos fazer aqui um arredondamento bem de leve, tá? Eu expliquei isso também no vídeo sobre figuras geométricas e também no vídeo sobre figuras geométricas sem régua, porque aqui nós teríamos um círculo, tá? Bem achatado, mas é. Então, nós vamos fazer uma parte aqui arredondada e aqui na parte de cima, ela tem que estar paralela a isto aqui. Eu vou apagar isso para não confundir. Mas é pra saber que aqui seria o fundo do cupcake, tá? Quando a gente pensa no desenho, a gente tem que pensar nele como um todo. E nós temos que lembrar que se aqui tá assim, a parte daqui de cima tem que ser paralela à parte de baixo. Então, nós vamos ter também um arredondamento aqui. Nós podemos escolher aqui a largura desse traço, que seria o início da forminha, e a gente vai aqui medindo com o próprio lápis o tamanho dessa largura, tá? Então, todos os tracinhos da forminha, elas costumam ter a mesma largura, tá? Então, a gente vai fazendo aqui essas linhas, tá? Seguindo esse padrão da forminha, que é bem simples. Aqui começa a inclinar e aqui também. Pronto, aqui já teria o início de forminha, tá? Não é tão... Era pra eu ter inclinado um pouquinho mais essas aqui. E pronto. Essa forminha, ela tem que ser um pouquinho inclinadinha. Eu posso aumentar a lateral dela, pra ela parecer um pouco mais inclinada, se quiser, tá? E aí, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou tentar arredondar bastante isso aqui, porque eu não tô muito satisfeita com esse arredondamento. E vou apagar tudo que tiver em excesso. Isso é esboço, tá, pessoal? O esboço vai ficando feio, é normal, vamos fazendo. Isso tá muito inclinado. Aí a gente pode inclinar um pouquinho isso aqui e um pouquinho pro lado. Pronto, essa linha aqui, ela vai servir de guia pra gente, tá? Ela não é pra existir retinha. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro um U de um traço pro outro. Nós vamos arredondar essa parte aqui, ok? Nada demais, tem uma linha aqui pra seguir.
É como se a barriguinha do U ficasse sempre encostada na linha, ok? Pra uma não ficar maior que a outra e ficar tudo torto e não passar uma coisa meio que real nesse desenho. Pronto, aqui já teria uma forminha. Se quiser, dá pra arredondar ainda mais essa parte de baixo e tal, depende de vocês, porque a parte de baixo e a parte de cima não estão, digamos que a condizer, né? Elas estão um pouquinho diferentes. Então, a parte de baixo, o ideal é que ficasse, digamos que paralela à parte de cima, para dar uma imagem mais legal. É só a gente ir ajeitando. Se nós quisermos melhorar um pouquinho essa forminha, é assim. O U chega aqui e aqui nessa inclinação nós iríamos fazer uma entradinha. Então, faz aqui, entradinha. E aí, já faz a forminha de um jeito mais simples. Às vezes parece bem complicado no papel, né? Na hora que a gente olha numa imagem de uma forminha, parece que vai ser impossível desenhar. E dá pra fazer assim de um jeito bem simples. Outra coisa, um detalhe dessa forminha, é que essa parte aqui a gente pode escurecer bastante, um pouquinho, né? Eu não vou passar muito grafite, porque depois na hora de colorir e tal, fica ruim, tá? Ter grafite e depois colorir. Então, como é esboço, mas eu quero mostrar a vocês como é que fica. Então, essa parte fica escura porque é a parte que tem sombra, tá? Então, pra mostrar que essa parte tá pra fora e essa tá pra dentro. Se você for colorir com lápis de cor, é importante não escurecer essas linhas, tá? Porque depois o lápis de cor fica muito manchado com grafite. Aí você vai pintar com lápis de cor aqui fora e aqui dentro vai pintar mais escuro, tá? Tenta seguir uma linha assim. E aí vai dar a ilusão de ótica de que essa parte tá pra fora e essa parte tá pra dentro. Pronto, para fazer o bolinho que tá aqui dentro dessa forminha, nós teríamos que ter uma circunferência um pouco achatada. Eu expliquei isso já também, vou deixar o vídeo na descrição, ok? Outra coisa é que nós podemos fazer esse bolinho mais para fora da forminha, ou podemos fazer ele aqui dentro, até inferior à bolinha. Ou até inferior à forminha. Eu vou fazer aqui normal, tá? Como se ele tivesse aqui na altura mesmo da forminha, tivesse no limite certinho. Pronto, aí eu vou fazer esse achatamento. Não é complicado fazer, tá? Se vocês pensarem que você tem essa linha guia aqui e vocês achatarem, não fica complicado. Aí aqui você já tem o formato de um bolo, porque você não tá vendo o bolo de cima, você não vê a parte toda aqui dele, você tá vendo ele de frente, um pouquinho pra cima, né? Tá uma coisa que você consegue ver o que é que tem em cima da forminha. Se fosse só de frente pra forminha, não daria pra ver o que tem em cima. Mas a gente consegue ver um pouco. Lembrem de fazer esse bolinho com a linha bem fininha, bem clarinha mesmo, porque nós vamos fazer agora a cobertura do cupcake. E o que é que acontece? É bem fácil de fazer, tá? Nós vamos abrir um parêntese de um lado e fechar o parêntese do outro. Se vocês quiserem medir um lado e do outro para ser perfeito e tal, se vocês se preocuparem bastante com isso, dá para medir aqui com lápis, tá tudo ok. E agora, nós temos que fazer um arredondamento aqui na base dessa cobertura, que é o creme. Então, o que é que acontece? Vamos seguir uma linha paralela a esta aqui. Então, nós vamos fazer um arredondamento aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos fechar o parêntese aqui em cima também. Então, essa parte de baixo também tem que estar paralela aqui a essa parte de cima. Aí eu vou tentando arredondar o mais parecido possível com a parte de baixo. Não é lei, tá, pessoal? Não é regra, não é obrigatório. Tá tudo ok. A sorte do desenho é isso, é que a gente pode errar e tá tudo bem. Então, a gente vai apagar aqui essa parte de dentro, pra ela não atrapalhar depois. E lembrando, mais uma vez, isso é uma técnica para começar a desenhar. Depois vocês já não vão precisar desenhar o bolinho inteiro, vocês já vão sabendo fazer, tá bom? Isso é mesmo pra gente aprender como é que se começa a desenhar e tal. Depois de repetir várias vezes, o cérebro começa a acostumar com o formato das coisas, como é que desenha tal coisa e tal coisa. Não se preocupem com isso. Então, nós vamos fazer uma coisa igualzinha a essa aqui em cima, só que ela vai ser um pouquinho menor. Porque o que é que acontece? Quando a gente pensa num desenho, a gente tem que pensar no movimento no desenho. Tem que pensar na história dele, não é só o movimento dele. Então, vamos pensar na história do desenho. Como é que se coloca um creme aqui num bolinho, né?
nós iríamos começar aqui, coloca o creme, roda, sobe e faz a parte final desse creme, ok? Então, é só raciocinar assim, que aí vai ficando tudo mais fácil. Aí, nós vamos fazer um parêntese aqui, menorzinho. A altura pode ser a mesma e tal, isso é indiferente, vocês que decidem. E aí, nós vamos arredondar a parte de cima igualzinho a essa parte de baixo. Nada diferente, não é? É seguir mesmo um padrão. Desenhar é um padrão, tá? Depois a gente vai acostumando e tal. E lembrando que eu não sei desenhar, assim, eu tô aprendendo a desenhar e tô explicando o que eu sei, ok? Então, vamos fazer aqui. Aí, pronto. Como é que chega ao final desse bolinho, não é? Se eu tenho aqui essa parte, vamos pensar assim. Começou aqui, subiu. Então, para subir, tem que ter aqui uma continuação, né? Vamos fazer uma linhazinha aqui extra. Aí, foi pra lá pra trás e subiu. Então, eu vou subir. É assim e daqui pra cima. Ok? Vamos unir só essa parte, é bem simples. Unir os parênteses, pronto. E agora, nós subimos e agora vamos fazer como se fosse uma gota aqui em cima, tá? Então, a gente pode fazer assim, bem arredondado, que fica bem bonitinho. Pode fazer bem menor que isso aqui. Eu acho que eu fiz muito pra fora. Então, vamos fazer aqui uma bolha. É como se fosse uma gota de água mesmo, só que bem gordinho. Então, vamos fazer aqui e aqui. Não tem muita dificuldade, né? É uma bola que cresce aqui pra parte de cima. Aí, essa parte aqui, finalzinha, pode fazer do jeito que você quiser, tá? Se quiser fazer quase um C aqui, uma coisa assim mais diferenciada, pode fazer. Inclusive, essa minha parte de cima do topo ficou muito maior que a parte de baixo. Aí, eu posso apagar e aumentar essa parte daqui. Mas isso também é indiferente, tá, pessoal? Porque na hora de fazer o bolinho, as pessoas vão fazendo o glacê e não fica perfeito, tá? Às vezes até fica, mas pronto. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, uma linha complementar, estão vendo? E aí, faz assim e assim. Então, esse bolinho tá bem estranho. O que é que acontece? Eu começo a perceber que essa linha não tá tão paralela com a de cima aqui, tá? Então, a gente vai ajeitando. Tá vendo? O próprio desenho vai dizendo o nosso erro e é bem legal porque dá pra ir consertando, ok? E não chega nem a ser erro. Eu não sei se desenhar é errar mesmo. É uma coisa, pronto, não tá tão correto. Aí a gente vai começando a arredondar de acordo com o de baixo, com essa linha guia. E eu acho que eu também quero crescer um pouquinho pro lado. Porque ficou um pouquinho de bolo a mais. Eu quero mais creme. E aí é só ir consertando. Este aqui também. Eu acho que vai um pouquinho só pro lado. E pronto. Então, como eu falei, o glacê, ele vai subir o bolo, tá? Então, eu vou fazer uma sombra aqui na parte de baixo. E isso aqui também é ótimo, porque a gente já consegue consertar os errinhos com as sombras. Então, essa parte de baixo aqui, ela vai estar um pouquinho além, tá vendo, do glacê? Porque faz uma sombra. Eu expliquei um pouquinho mais sobre isso no Desenhando a Pedra e tal, sobre as sombras. Eu tentei explicar um pouquinho mais sobre isso. É um vídeo bem longo, mas a intenção é explicar os detalhes mesmo, tá? Então, a gente vai fazendo aqui uma sombra embaixo do glacê, porque ele tá fazendo uma sombra, né? Se eu colocar o dedo aqui, dá pra ver que ele faz uma sombra aqui embaixo, então é essa sombra que a gente vai fazer no glacê. Vamos fazer uma sombrinha aqui também. Aí, se tiver muito grande a parte de cima ou de baixo, você também pode corrigir nessa sombra. No caso, se o de baixo estiver muito grande, você faz mais sombra pra baixo, se não, faz em cima. E aí, você começa a corrigir seu desenho assim, com detalhezinhos. Pronto, aí a gente faz uma sombrinha. Isso significa que aqui tem um pouquinho mais de... como se fosse um degrau entre o creme e outro. Você já faz um afastamento, não é? Como se tivesse um espacinho aqui. E depois, a parte de cima. Como eu achei que essa bolha aqui ficou muito grande, é agora mesmo que eu vou corrigir. Então, eu vou
fazendo aqui uma sombra. Não precisa ser muito escura, tá? Bem de leve e tal. Ah, pessoal, um detalhe é que eu vi uma imagem de referência que tinha um glacê nesses cupcakes. Então, o creme, tinha uns risquinhos, tá? Do glacê. Nós vamos desenhar aqui o formato do glacê e escurecer essa parte aqui para mostrar que tem uma profundidade entre o glacê e outro. Ou seja, a gente pode escurecer ou aqui dos lados do glacê, para parecer que essa parte tá mais para cima, ou então escurecer mesmo essa ponta aqui do glacê e aí vai escurecer, vai parecer que isso tá mais para baixo e essa parte tá para cima, tá bom? E no caso é pensar que esse cupcake tem um movimento. Como eu falei, o desenho tem que ter um movimento. Então, para fazer o glacê, você tem que pensar. Primeiro ele vai cair assim, depois ele vai se espalhar e vai dar a volta e depois ele vem de cima para baixo. E aí a gente vai montando, tá bom? É bom prestar atenção na imagem de referência que dá pra gente copiar um pouco esse movimento e também entender isso do movimento, que aí a gente começa a pensar e o desenho tem uma certa lógica, tá bom? Então, para fazer a cereja, vamos colocar assim deste lado, faz o tracinho de encaixe, faz aqui a cereja, então ela tá encaixada nesse buraco, faz aqui um círculo achatado e puxa esse tal. Então, aqui. Tá parecendo uma azeitona e não uma cereja, tá? Mas tudo bem. Como é que a gente transforma uma cereja? Faz arredondamento e como se fosse um coração aqui em cima, tá? E aí vai arredondando e dá mais o formato de cereja. A gente vai mais pro redondo mesmo. Esse encaixe aqui é pra mostrar que tem como se fosse... Tem sorvete, entendeu? Ela entrou dentro do sorvete. E não ela tá assim, fora, doida e tal. Aqui, de acordo com a gravidade, essa cereja iria cair, tá? Mas não tem problema. Se quiser, a gente pode desenhar outra aqui e arredondar bem. E fazer aqui o coração. Tá, não esqueçam uma coisa, não terminem a cereja aqui, tá? A cereja tem aqui, pronto, tem aqui esse finalzinho, né? O ponto de encaixe. Essa cereja, ela iria passar aqui, ok? Só que a gente não vai colocar isso no nosso desenho. Aí nós vamos fazer o talo de novo. E pronto. Essas seriam as cerejinhas que as duas cairiam se isso fosse um desenho realista. Se nós quisermos fazer o confete do cupcake, o que é que acontece? Se eu colocar aqui... Eu vou colocar aqui uns confetezinhos. Primeiro que dá pra fazer assim e dá pra fazer arredondado, com parênteses e fecha parêntese. Parecido com o que nós fizemos aqui. E aí faz assim o confete. Ou então faz exatamente assim, compridinho e tal. Eu vou fazer de qualquer jeito, porque é indiferente. Tem vários tipos de confete também, tá? Isso depende de vocês. Podemos colocar também uma terceira cereja aqui, olha. Aqui nós temos o nosso desenho, eu passei uma canetinha bem rapidinho e tal. Então, eu vou pegar um lápis de cor qualquer, tá? Pode ser mesmo qualquer cor. Vou pintar aqui o lápis que coloriu o cupcake, né? O creme, no caso, vai sobressair aqui esses confetes. Então, nós vamos escolher. Esse eu quero pro lado esquerdo. Esse, como tá deitadinho, eu vou fazer na parte de baixo. Esse eu posso fazer também na parte de baixo. Estão vendo? E a gente vai escurecer. Vocês vão ver que são coisas super simples. E vai dar a ideia de que esses confetes estão sobressaindo do desenho. Eles estão colados no creme. Então, isso aqui, essa sombra, dá uma ideia de que eles estão fora. É bem legal, não é, pessoal? É um detalhezinho que deixa o desenho já com uma sensação mais 3D. Eu poderia ter feito esses confetes mais bonitinhos, mas é a vida, né? Não tem problema. Outra coisa que nós podemos fazer nesse desenho, na hora de colorir, é colocar essa sombra aqui. Eu fiz com o lápis
Na verdade, com a caneta preta, né? Eu fiz aqui com a caneta preta, mas o correto mesmo e tal, que ia deixar meu desenho mais bonito e nananã, era ter feito com o próprio lápis, no caso a cor do creme, tá? Já que eu fiz com o preto e tal, não tem problema. É só passar aqui uma cor mais escura, porque isso precisa estar mais escuro, tá? Tem que ter uma sombra aqui, senão seu desenho fica, digamos que muito superficial e tal. E a gente tem a intenção de fazer os desenhos mais bonitinhos, né? Então, a intenção é melhorar sempre eles e se dedicar e vai acrescentando e melhorando e tal. Aqui nós podemos fazer um pouquinho do creme escuro e o bolinho que tá aqui embaixo vai ser mais escuro. Eu amo esses lápis, tá? Primeira vez que eu colori com eles, eu achei que eram até ruins e tal, não era muito bom. Eu acho que esse é um lápis escolar, por acaso, não é nada profissional. E é isso, pessoal, não precisa pagar caro pra ter uma boa... pra ficar com um desenho bonito e tal. Claro que os lápis mais caros, eles acabam tendo uma qualidade superior e tal. Mas não é necessário, sabe? Você não vai desenhar coisas boas só porque você tem um lápis caro. Tem gente que desenha com uma caneta e desenha perfeitamente, ok? Mas não se limitem por isso. A verdade é essa, é não se limitar. Confie em você mesmo e vá em frente, sabe? Faça acontecer, que aí depois as coisas dão certo. Então aqui o bolinho, voltando ao assunto, o bolinho aqui nós vamos fazer mais claro, né, ele, e fazer a sombrinha. Olha como fica tão diferente, só de fazer a sombra, dá a ideia, né, de que o bolo tá mesmo aqui e tal, e começa a ficar bem bonitinho o desenho. O que é que acontece? Eu vou fazer aqui e tem uma parte que fica mais escura, então eu já comecei muito escuro, já vai ser difícil depois eu consegui escurecer as laterais. Então, tentem fazer uma coisa mais clarinha e tal. Quando for colorir, porque aqui precisa de luz. Mas é como eu mostrei no vídeo sobre desenhar textura de pedras e tal, o máximo que vai acontecer é apagar e aí fica mais claro e depois você volta a escurecer tudo. Desenho é maravilhoso, gente, só de poder errar assim tranquilamente e dá tudo certo, é ótimo, tá? E outra coisa, não desistam do seu desenho. Desenhe até o final, pode ficar horrível, pode ficar o que for. Olhe pro seu desenho com amor. Porque depois, quando você aprender a desenhar, você vai ver que todos os desenhos tinha alguma coisa ali e tal, e que tem um certo... Tem um certo padrão aí, vocês vão ver, com o tempo a gente começa a admirar mais nossas coisas. É bom a gente aprender a estar também em sintonia com a gente. E desenhar, a gente entra em sintonia mesmo com a gente. Então, ok, tô falando demais. Então aqui nós vamos fazer uma parte mais escura, tá? Como eu já tinha dito antes. Eu vou passar um pouquinho de branco aqui, pra dar uma luzinha a essas cerejas. Lembrando que se a luz tá aqui, vai estar aqui em cima também, vai estar desse lado, pode ter sombra aqui, tá? Mas a gente tem que seguir um pouquinho uma ordem com a luz, que aí faz toda a diferença. E passar uma cor mais escura. Esse ficou meio rosado, eu queria um roxo, mas eu não tenho uma tonalidade meio cereja. Essas cerejas ficaram bem vermelhinhas e tal. Dá pra passar um roxinho e tentar modificar essa cor. Eu vou deixar assim porque eu achei bonitinha. Aí nós vamos passar um tom amadeirado aqui, um castanho claro e tal, ou castanho escuro. Eu acho que fica bem bonitinho. E essa parte de dentro eu vou usar o mesmo que eu usei do chocolate, o bolo. Vou fazer mais escuro, porque essa parte tem uma certa sombra, tá? A gente não consegue ver perfeitamente essa parte aqui de dentro. E esse lápis não tá afiado, tá saindo todo torto, tô borrando a imagem toda, mas também não tem problema, está tudo ok. Aqui eu acabei passando a cereja aqui, pra escurecer essa parte, e aí ficou super estranho. Aí o que é que eu posso fazer? Fazer sombras! Vamos fazer sombra pra essa cereja parecer que tá mesmo encaixada aqui, ok? E aí nós temos um cupcake, que eu acho que tá muito bonitinho. Espero que o de vocês também esteja bem bonitinho. Espero ter explicado alguma coisa assim bem útil pra vocês.
E pra você que escreveu pedindo sobre as comidinhas, espero que você tenha gostado bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo desenho, um ótimo dia e até o próximo vídeo.